Cuidado, cuidado. Há um Walter lá na porta principal. Cuidado. Há um Franco lá na porta principal. Não se fala mais de amor em Gotham City. Há um Walter lá na porta principal. Eu quero que esse afeto saia já! Não me pergunte, não me responda, não me procure e não se esconda, não diga nada, saiba de tudo, fique calada, me deixe mudo, seja no canto, seja no centro, fique fora, fique dentro, seja o avesso, seja metade, e se for meio, fique à vontade. Você pega os primeiros instantes do Me Deixe Mudo, é talvez a composição onde há o maior registro de silêncio, ao lado do som, ruído, né? Quase que dos fonemas, nem mesmo palavras, que já ocorreu na música popular brasileira, né? Mas um silêncio que fala, um silêncio que tem um peso, não é apenas uma pausa comum, né? O tipo de abordagem que o Walter fez, quase que molecular de palavras, não é? Já saindo fora de uma estrutura sintática, não é isso? E ainda com aqueles procedimentos de montagem, de colagem e de alteração dos recursos da voz, jogando com velocidades diferentes, com superposição de vozes, que aparece na poesia concreta, com também outra coisa que me toca muito especialmente, que ele cantava uma música que ele fez para uma tradução minha do poeta provençal, trovador provençal Bernard de Ventador. Se nos vei dom plus mical, negus vezer mon bel pensar noval. Se eu não vejo a mulher que eu mais desejo, nada que eu veja vale o que eu não vejo. Se eu não vejo a mulher que eu mais desejo, nada que eu veja vale o que eu não vejo. Se eu não vejo, eu sou tudo misturado mesmo. Eu pego leve e pego pesado, se for preciso. Quando eu penso, por um lado, nas coisas orientalizantes do Walter, uma coisa que nem cabeça e tal, eu acho que o Walter era um pouco um cara que estava com a mão em dois polos, assim. Estava com a mão no polo da turbulência e uma mão no polo da pacificação. Né? E que a música dele trata muito dessa bipolaridade do ser humano. A gente teve a chance de gravar 4, 5 músicas novas dele e ver que elas se conectam extremamente bem com a coisa que ele fazia naquele período. Tem uma continuidade, tem uma retomada e uma continuidade possível. Eu escolheria a imagem de uma entidade hindu, que é Shiva, que é a entidade o Deus que destrói para que as coisas possam se reconstruir em outro patamar.
Tu és o raro, o novo, és eterno e voraz. Tens no olho o brilho, o fogo dos teus ancestrais. Nada melhor para definir essa fase, esse trabalho novo, do que o poema de Maria Cristina, A Gema do Novo. Não gosto do gosto morno. O poema vira canção. Não gosto da clara do ovo. Música, vento, toque, emoção. A palavra existe quando pensada, ganha forma quando escrita, vida quando dita, sonho quando cantado. Gosto da boca do forno, da cor forte, da gema, do novo. O que é que tem nessa cabeça, irmão? O que é que tem nessa cabeça ou não? O que é que tem nessa cabeça, saiba, irmão. O que é que tem nessa cabeça, saiba ou não. O que é que tem nessa cabeça, saiba que ela pode, irmão. O que é que tem nessa cabeça, saiba que ela pode ou não. O que é que tem nessa cabeça, saiba que ela pode explodir, irmão. O que é que tem nessa cabeça, saiba que ela pode explodir ou não. O exemplo assim do polimento na madeira, né? Tem a lixa número 4, 3, 2, 1, 0. Né? Agora, o último polimento é dado com a palma da mão, com o tato, né? Assim, com o toque. O que é que tem? Teve um festival de música onde o Walter apresentou Cabeça, né? A música Cabeça. E o júri era um júri bastante arejado, né? A Nara Leão era presidente do júri, o Décio Pinhatari estava no júri, estava eu. Tinha mais gente, não lembro agora, disposta a votar no Walter como primeiro colocado. Acontece que a Globo, como até agora é assim, né? Não tinha interesse nenhum. Ela queria alguém que pudesse competir com aqueles europeus bunda mole, aqueles caras que viviam aquelas canções, aqueles troços, né? E então, o que ela fez? De um dia para o outro, demitiu o júri, literalmente nos mandou embora, né? Porque sabia que o Walter ia ganhar. Era uma raridade, né? Um cara fazendo coisas igual o Frank Zappa no Brasil, só que não era nada, não era cópia, não era cópia do Zappa, era uma outra coisa, mas mais avançada que os Beatles, né, por exemplo. Rompia definitivamente com a ideia de melodia e esse troço todo e tal, né? Aquilo foi feito tudo em estúdio, praticamente. Música, para a maioria dos ouvintes de música, é um troço com letra, melodia e harmonia, tudo certinho no lugar certo, né? Tudo acompanhando direitinho o cara. Ritmo, batera, essas coisas, tal, baixo, batera, teclado, enfim, música. Tá bom. Todo pensamento emite um lance de dados. Houve uma tentativa em 75 de fazer o festival Abertura. O Walter Franco tinha uma música muito tudo, ele me pediu para fazer o arranjo, porque nós tínhamos aquela afinidade de ideias e de comportamentos e tudo, e de fato fizemos uma música que tinha exatamente a ver com aquela transparência de um Genopedi de Erik Satie, ou de um Chega de Saudade de um João Gilberto, ou de um Divertimento de Mozart. Era uma música absurdamente cristalina, com raríssimos elementos, que iria direto e atacar diretamente o coração e a mente das pessoas. Eu fiz um arranjo que tinha evidentemente 3 ou 4 notinhas aqui, ali, um apitinho aqui, uma coisinha de ná, um tímpanozinho batendo em cima, e aquele silêncio enlouqueceu a plateia. A música de Walter Franco se negava a ser musical, se negava a ser... O arranjo meu se negava a ser arranjo. E as músicas, as melodias e os componentes da canção se negavam a ser canção, se negavam a ser tudo que é convencional, foi vaiada a ponto de nós não podermos apresentar a nossa música. Como nós não estávamos conseguindo entrar, eu falei para o Walter Franco, vamos sentar no chão, vamos fazer
um jogo fictício de dados até cansar a plateia. E como se, evidentemente, ninguém estava interessado em ouvir a música, nós ficamos tranquilamente sentados jogando dadinhos fictícios, imaginários, até que o público completamente desvairado se cansou de nos vaiar. Aí nós levantamos, eu rasguei a partitura e joguei com o maior bom humor na cara daqueles débeis mentais ali. Então essas pessoas, essas raras pessoas que aconteceram na história da música, foram aquelas que souberam realmente trafegar na área da extrema sensibilidade. Esses foram, pode-se contar nos dedos de uma única mão em toda a música ocidental, e certamente Walter Franco é um deles. Um lance de dados jamais abolirá o acaso. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Onde eu ouço meu pai cantando, tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta, o coração tranquilo. E eu falei, nossa, que engraçado, né? Meu pai era um sujeito, enfim, muito mais velho. Ele não sabia como é que ele tinha ouvido isso. E eu fiquei um pouco espantada, assim, né? Pela capacidade de comunicação. Um cara que não ouvia as mesmas coisas que eu, estava reproduzindo ali, enfim, foi uma música que ele adotou ali um período para ficar cantarolando enquanto estava fazendo barba, enfim. O Walter, ele faz, né, de certa forma, ele é o, digamos assim, desses todos aí, eu diria que o Walter é o cara mais vanguardista de todos eles, né, de todos esses pós-tropicalistas, assim. Ele é o mais ousado, mais informado, mais radical, num certo sentido. Agora é violência não, coragem é violência não, violência não. Acredito até em discos voadores, nunca vi disco voador nenhum. Tem um amigo meu que já viu 13 e não acredita, por que eu vou deixar de acreditar? A vanguarda pode não ser consumida, a vanguarda justamente é para ser consumida depois, é diluída e papapá. E por isso que ela você tá no sempre pagode, vê, tá no exatamente, forró, está no axé, pagode, tá está no exatamente, tá aí. axé. O Walter Franco, uma saudação poética, eu nunca fiz coisa tão certa, entrei para a escola do perdão. A minha casa vive aberta, abri todas as portas do coração. O que está dentro do círculo também está fora dele. A carne é triste e eu já li todos os livros, mas ouve, ó, minha alma, como é linda a canção dos marinheiros. Querer alegria é não querer a posse da alegria. Existem distâncias, não existem distâncias, distâncias existem, não existem distâncias, existem distâncias, não existem distâncias, distâncias existem. Tivemos uma parceria que foi a elaboração da capa do disco Revolver, onde Walter está em diagonal, onde embaixo de Walter Franco e Revolver tem essas palavras em braille e na contracapa a palavra sim em braille. Na sessão de fotos, a gente andou à noite por São Paulo. Tivemos no Largo São Bento, que é onde foi feita a foto, tivemos no túnel da 9 de julho, né? Tivemos em vários espaços. Outro dia de dia nós fomos ver a implosão do prédio Mendes Caldeira, lá perto da Praça da Sé, né? Foi uma coisa muito rápida, né? E o prédio implodiu
E quando ele começou a implosão, o Walter disse: apesar de tudo é muito leve, e terminou a implosão. Por ser que nada, por ser que voa, por ser que fala, que pensa, se aperfeiçoa. Tem coisas que fazem parte do mistério. Assim, o mistério eu reverencio e respeito. Pode ser. Se não for, é. Mas o Walter sempre me impressionou por dois fatores. Aquela coisa pacífica, calma, introspectiva, e a coisa da liberdade de criação dele, não é? De invenção. Quer dizer, e todas as peças dele foram sempre muito concisas, coisas não precisas, assim, e aquele tom João Gilbertiniano que ele tem, né? Uma pessoa doce, de voz pequenina, não tão pequenina que de repente ele não deu um berro de canalha, o berro que todos nós gostaríamos de dar. Até hoje, eu olho a minha volta no Brasil e me dá vontade de gritar: canalhas! Que te dilacera, é um grito que se espalha, também pudera não tarda nem falha, apenas espera num campo de batalha. É um grito que se espalha, é uma dor. E aí eu tava em casa, liguei a televisão, tinha um festival, um cara com cabelo grande, e ele dizia: Canalha foi uma surpresa tremenda, porque ninguém imaginaria o Walter cantando daquele jeito, uma música com aquela letra tão direta. É uma dor, canalha, que te dilacera. Quer dizer, não está xingando o outro de canalha, está nomeando a própria dor. Foi uma expressão lírica, acho que de explosão, né? Desse lado lírico por um lado explosivo. Ele cantando com aquele timbre de voz, com aquela postura de voz, foi um choque mesmo. Quer dizer, porque ele não era nenhum moleque. Essa quebra de padrões é que eu acho fantástica. Nasça o que nasce, e que passe o que passa. E que nasça, passe o que nasce, passa. E que passe, nasça o que passa, nasce. O Walter é uma flor estranha. E isso é um dado essencial para qualquer produção artística, é olhar o mundo com certo estranhamento, né? Pensar a canção não mais como uma forma linear, mas uma coisa mais multifacetada, né? Uma multifacetária com planos diferentes, né? A fragmentação de vocábulos, o canto às vezes dividido em sílabas. Tem procedimentos que ele de certa forma quase que inaugurou e que depois se tornaram mais correntes. O uso, por exemplo, da mesa de mixagem quase como um instrumento a ser tocado. Muito pouca gente deu continuidade a esse tipo de procedimento. Lembra de esquecer, esquecer de lembrar. O Acoustic Guitar já teve uma história diferente. Nós fomos juntos assistir o show do Bob Dylan, que estava fazendo um show no Palace. E saímos dali, o Walter, alguns dias depois, me veio com uma composição fantástica e falou: não, Costa Neto, você que tem que pôr a letra disso. No cotidiano surreal, nosso delírio habitual, Acoustic Guitar. Rir do noticiário oficial,
Ir contra o vento lendo o jornal. Acústica e guitarra. Som dilacerante, tino infernal, num riso angelical. No fundo é uma homenagem pro Dylan, mas uma homenagem pro Walter Franco também, né? Sorriso Franco. Buscar a melodia que há num poema, buscar o poema que há em uma melodia. Ouvir o silêncio. Amor, vim te buscar em pensamento. Cheguei agora no vento. Eu fiquei fascinada com a poesia do Walter e especialmente com o Serra do Luar. Essa coisa minimalista dele, né, de falar em muito poucas palavras, absolutamente coisas preciosas, coisas muito sérias, né, e de uma forma muito poética, né, de uma forma muito particular mesmo, haicaísta, né. E ele sozinho ali com aquele violão, aquele homem enorme, né, de 1 metro e lá, sei lá quantos de altura, com uma poesia pequenininha, né, de tamanho, né, mas absolutamente profunda, a economia de palavras dizendo o máximo, né. E isso é uma característica dele, desde a primeira vez que eu ouvi. Todos os discos que eu conheço dele, ele tem esse poder de síntese, né, muito aguçado, muito acirrado. E o Walter tem uma voz, que é uma voz que tem o tamanho dele, né. Assim, eu até chamei a voz de uma voz infinita, porque é uma voz poderosa. Se você liga o microfone e para ele falar, ele tem uma voz absolutamente encorpada, grande, enorme. Toda hora, a todo momento, de dentro pra fora, de fora pra dentro. Eu sinto que eu sou daqui, não sou de outro planeta. Quando me falam do Walter Franco, eu tento colocá-lo dentro da minha cultura. E vejo a síntese no Walter Franco. É o filósofo, são as ideias, né? Aquilo que resolve por si, é um mantra. Ele é aquilo que não precisa se estender, que vai ter um ciclo, que vai se repetindo, é um refrão. Né? E é uma melodia, é um compositor popular, mente quieta, coração tranquilo, coisas descomplicadíssimas, né? Mas estão sintetizadas como haikais. Eu sei que Walter Franco, nossa senhora, assim, puxa vida, olha ele aí. Então, o que acontece é o seguinte, os caras são eternos. Cadê o Walter Franco? Ninguém sabe. Tamar sumiu. Macalé ninguém ouviu falar mais, tal. Então, de repente, assim, os caras estão sempre aí. Existe João, existe John, existe John, existe João, existe João, existe John, existe John, existe João, existe